Como você disse, Luiz, o livre-arbítrio é um assunto que a gente fala muito. Todos nós, individualmente, todo mundo diz, mas livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Mas o que na verdade ele é? E na verdade é algo que sempre me intrigou muito. Eu procurei estudar um pouquinho isso, refletir sobre o assunto. E o motivo de eu fazer essa reflexão e o aprofundamento foi muito mais para entender como isso se aplica, tanto na minha responsabilidade, como, obviamente, em todos os meus atos. Então, eu trouxe aqui hoje para compartilhar com vocês essa minha reflexão, né? E o meu entendimento. Talvez seja uma visão um pouco diferente do que é o livre-arbítrio para muitos, mas ela me traz como sempre pediu Kardec, né? Ela me traz uma base racional, né, muito, muito grande, pelo menos para mim. E é isso efetivamente que eu queria passar para vocês hoje. E obviamente começa com a pergunta, né, o que é, e esse conceito, ainda que eu trouxe aqui o conceito do Rodolfo Caligares, que é um escritor de muitas obras interessantes no Espiritismo, ele traz esse conceito que na verdade ele é simples, né, o problema é depois da hora que você começa a mergulhar nele, né? Mas segundo Caligares, o livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes, de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Ou seja, aqui ele já coloca que o livre-arbítrio é o nosso papel ativo na vida e no nosso caminho. Não cabe a ninguém. Ninguém escolhe por nós, né? Aqui diz muito claro que é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, né? O problema é o nosso entendimento sobre isso. E aqui cai a questão, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já, de muitas vezes a gente usa essa responsabilidade desta faculdade individual de forma dupla. As coisas que a gente tem que passar que não são muito boas na vida, a gente diz que aquilo é determinado para que a gente passe. E as coisas boas, a gente diz, essa foi uma escolha que eu fiz, né? E a gente vai, pelo menos o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje, é que tudo está dentro do mesmo conceito. São as nossas escolhas, né? As nossas escolhas dentro de uma lista de opções. E aí, para mim, que vem talvez a diferença no conceito, na aplicação do livre-arbítrio, dado a nossa evolução, né, dada a nossa evolução, de o número de opções que a gente tem, né? Que para mim essa é uma grande aplicação do amor divino, mais do que nunca, e da proteção que ele nos traz. Então, nesse momento, eu queria só que, nessa definição do Caligares, que ficasse essa plantinha aqui com todos vocês, que é uma faculdade individual, que todos nós temos e exercemos, mas ela é de cada um, né? E, obviamente, o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, ele traz mais uma série de esclarecimentos sobre aí a aplicação efetiva do conceito de livre-arbítrio, né? E na pergunta 843, aparece essa questão. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos, visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Ou seja, sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E aqui exatamente cai o ponto que eu coloquei inicialmente. Para aqueles que possivelmente, em muitos momentos, acreditam que o destino está traçado, essa resposta mostra que não necessariamente, né? Se ele tivesse traçado, quer dizer que nós não temos mais escolha. Então, nós não podemos mudá-lo. E aí sim, nós estaríamos aqui, como ele diz, apenas uma máquina cumprindo aquilo que foi determinado.
E a gente vê que não é isso, principalmente depois ali nas obras de André Luiz, nos diversos, entre aspas, desvios que aqueles acabam seguindo, todos nós, na verdade, com aquilo que foi traçado, entre aspas, ou combinado, ou planejado, que depois daí para frente é uma sequência de escolhas que nós fazemos. E aí já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso para tentar colocar como o nosso livre-arbítrio acaba, na verdade, determinando o nosso caminho, né? Ou seja, a noção que ele coloca aqui é, nós somos, na verdade, nós estamos sentados na cadeira do motorista da nossa jornada. Ou seja, nós temos, como ele diz aqui, nós temos a liberdade de pensar, nós temos a de agir. Então, na verdade, cada um dos nossos pensamentos e das nossas escolhas determinam os nossos passos todo dia. Ou seja, a tranquilidade que nós temos, ela, não, eu vou ter que viver isso, sim, você vai ter que ter, né, entre aspas, viver uma série de coisas. Como você vai viver algumas delas é uma escolha. E outra, a forma como você vai caminhar também é uma escolha, né? É uma escolha nossa. Ela pode ser muitas delas, uma escolha algum tempo atrás, mas no momento em que as coisas vão acontecendo, os nossos pensamentos, a nossa vontade, desculpa, gente, só um pouquinho aqui que não... Os nossos pensamentos e as nossas vontades vão determinando um caminhar que pode ser muito diferente daquilo que a gente tinha planejado, como também muito melhor do que a gente tinha planejado, né? Uma outra questão do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, a questão 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? E é uma pergunta importante, porque eu acho que aqui determina exatamente qual o papel que o livre-arbítrio tem dentro dos diferentes estágios que a gente tem de evolução, né? E é essa resposta que está no Livro dos Espíritos. Há liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Esse ponto aqui, para mim, é crucial para esse entendimento que eu falei para vocês, que era uma... Eu nunca... Quando eu me deparei com essa pergunta e com este ensinamento, para mim o que ficou claro é que a lista de opções que a gente tem para escolher, ela é muito limitada, ou quase nula, quando ele coloca aqui, quando a jornada começa, né? A partir do momento em que nós vamos nos evoluindo, que nós vamos progredindo na nossa jornada, essa lista de opções começa a aumentar. Ou seja, aí a gente pode escolher, talvez, dentro de um leque maior. E, para mim, esse exatamente é o ponto em que mostra o amor e a proteção divina. Porque se ele deixasse à nossa disposição, nós com a consciência muito limitada, com um conhecimento e esclarecimento muito pequeno das coisas, se ele deixasse um enorme número de portas para a gente poder abrir, a chance de a gente errar seria muito grande. Então, o que ele coloca? Ele vai colocando um número de portas reduzido. A partir do momento que a gente vai ter do entendimento, ele vai aumentando esse número de portas, desde que o pai tenha certeza que nós temos uma chance muito grande de acertar. Por isso que eu digo, eu vejo o livre-arbítrio ainda de uma forma limitada que nós temos. Então, sim, ele existe, mas ainda dentro de um conjunto de opções de segurança, porque ele quer efetivamente que a gente acerte. Ah, nós vamos errar muito? Vamos, e ainda erramos. Mas é sempre de uma forma protegida. Ou seja, os erros jamais vão ser absurdamente enormes a partir do momento em que nós temos uma capacidade de escolher muito pequena. É por isso que dizem, no momento em que você começa a ter mais conhecimento e esclarecimento
sobre as leis divinas, sobre como o caminho, na verdade, se processa, é um momento que você tem mais responsabilidade. É esperado mais de você. É esperado que você faça escolhas mais sábias, porque você sabe mais. E aí sim, o número de opções começa a aumentar. Então, aqui, quando ele diz, nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula, porque ele diz, olha, você ainda não tem esse conhecimento, né? Então, você vai ter poucas opções de escolha. A partir do momento que você abre uma página do Evangelho, abre duas, e vai internalizando aquilo, absorvendo aquilo no seu dia a dia, vai expandindo a sua noção de como as coisas funcionam, é um momento em que você pode escolher mais, mas ao mesmo tempo é a hora que se espera que você tenha um discernimento maior para poder escolher. Por isso dizem, muitas vezes, aquele que comete um deslize muito grande, mas mesmo assim tem pouca consciência de como as coisas funcionam, ele vai ser, a pena dele vai ser menor do que aquele que já conhece muito e erra também. Porque ele diz, poxa, se você já sabia, por que você escolheu errado? Agora, se você não sabia, como é que eu vou exigir que você tenha escolhido errado ou certo? Para mim é exatamente o que diz aqui. A mesma coisa de uma criança. Quando a criança está crescendo, você deixa com que ela escolha muito pouco e a gente vai dando a condição de ela escolhendo conforme ela caminha. A mesma coisa o pai faz aqui. O problema, né, e o Luiz sabe disso bem, é quando eu tento decidir pelaquela criança que eu estou cuidando por resto da vida. Não, eu tenho que deixar com que ela escolha. Mas aqui, como o pai nos mostra, que eles têm a capacidade de escolha no momento certo. Um bebê não pode tomar escolha do que ele vai fazer quando ele começar a estudar. Ele possivelmente não vai poder escolher que horas ele vai tomar banho, que hora ele vai se alimentar, e assim por diante. A partir do momento em que ele vai crescendo e tem a consciência de que ele precisa tomar banho, que ele precisa se alimentar, porque senão ele vai ficar fraco, que ele precisa escovar o dente, que ele precisa estudar, é o momento em que, né, eu vou dando esses leques. Então ele tem a opção de brincar ou de estudar. Ele vai ter que, né, nos primeiros momentos, alertá-lo para isso. Depois eu não alerto mais, né, porque ele já tem esta consciência e a responsabilidade, né, que nós vamos ver já já onde isso tudo desemboca, né. Essa liberdade e responsabilidade, que para mim elas são a base do livre-arbítrio, ela passa por uma análise de alguns critérios, que na verdade foi boa parte esses critérios foram, na verdade, boa parte das minhas reflexões em função de como é que eu deveria encarar a minha vida, as minhas escolhas, e mais do que isso, a minha busca pelo esclarecimento, né? No nosso encontro da terça-feira, eu estava colocando exatamente que nós estávamos nos encontrando nesse programa que começa agora, na busca do esclarecimento, né? Todos nós. E para que buscar esse esclarecimento? Por que nós vamos conhecer mais né, a codificação, as leis divinas e tudo que, né, a gente busca de conhecimento? Nós vamos ter essa busca bem-sucedida a partir do momento em que nós tivermos a consciência da responsabilidade que ela traz para as nossas escolhas dentro dos nossos caminhos. Por isso que eu digo, a partir do momento que eu puder escolher, vamos dizer, todo o meu plano reencarnatório, é hora que talvez eu tenha um nível de consciência tão expandido que então o homem lá em cima vai dizer, ó, eu tenho certeza que você tem uma chance muito grande de acertar, então eu vou te dar essa liberdade. Ou seja, é impossível essas duas palavras caminharem sozinhas, né? Elas têm que efetivamente estar muito, muito equilibradas, né? E aí sim, para mim, quanto mais livre o indivíduo, mais responsável ele é. Difícil você ter um sem ter o outro, né? E é interessante isso porque, na verdade, parece que a liberdade
ela te traz a possibilidade de você fazer o que você quiser. E é exatamente isso que ela te traz. Mas dentro daquela sua consciência, que hoje ela é muito mais expandida, porque não é só o que eu quero, mas o que eu sei que é melhor para mim. Então, difícil, de novo, ter um sem o outro, né? A sua liberdade, na verdade, para mim, ela termina onde começa a do próximo. Tudo que eu fizer, ela jamais deve influenciar na perda da liberdade do próximo. É como eu estava dizendo, né? E alguns de vocês conhecem, eu tenho um filho que hoje tem 12 anos. É muito difícil esse processo de você saber medir quando você deve influenciar ou não, né? Mas o momento que talvez, e eu tento pelo menos me policiar com isso, sei que eu vou errar muito, mas eu vou tentar, o momento em que eu tento decidir por ele, que isso vai, na verdade, bloquear a liberdade que ele tem dentro da preparação que ele tem para escolher, é o momento em que eu deveria parar, né? Dizer, não, é ele que tem que escolher isso, não sou eu, né? Agora, saber disso, faz falar, né? Saber disso o momento certo é muito difícil. Mas isso serve não só com o filho, mas com todo mundo, né? Com todo mundo que estiver à sua volta. Em que momento eu devo agir dentro do que eu tenho de conceito de liberdade, que não vai prejudicar a liberdade do outro, ou prejudicar o outro, né? Então, acho que conhecer essas fronteiras é saber exatamente, junto com apenas essas duas palavras que eu coloquei aqui, de liberdade e responsabilidade, vem o respeito, o carinho, a caridade, uma série de coisas, né? Sem dúvida nenhuma. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos, porque tem a liberdade de pensar e de obrar. Como a gente viu numa das frases anteriores, né? E mesmo em uma das questões do Livro dos Espíritos. Se você pode pensar, obviamente você vai poder obrar. Eu só volto a repetir aquele ponto. Eu acho que ainda nós temos a bênção de ter essa proteção, de poder escolher e pensar até de uma forma controlada, entre aspas, ou com a ajuda do processo evolutivo, né? Se eu não tivesse a possibilidade de escolher como indivíduo, como a gente viu naquele conceito inicial ali, desenvolvido pelo Caligares, dificilmente eu teria o mérito da escolha. Então seria muito estranho se tudo tivesse já determinado e tudo que eu passar na vida, seja ela de bom ou ruim, eu jamais teria, porque a gente pensa sempre a responsabilidade que eu tenho sobre os meus atos nas coisas difíceis, né? Nos grandes entraves ou barreiras. Mas e nas coisas que eu acerto? E naquilo que efetivamente me traz paz, harmonia, alegria? Foram escolhas também minhas. Então, eu acho que o nosso trabalho, em determinado momento, é saber, puxa, isso tudo que me trouxe equilíbrio, me trouxe paz, me trouxe harmonia, eu devia aprender como é que eu fiz esse processo de escolha, porque aquilo me faz bem, né? Ao contrário, eu deveria aprender aquelas coisas que talvez eu não tenha feito da forma como eu gostaria ou como eu sei, e que não me trouxeram, talvez, resultados que eu esperava. Então, o mérito da escolha, ele é também individual. Óbvio, você diz, não, mas peraí, individual? E sim, ele é seu, com a proteção, com o carinho, com o conhecimento que Jesus nos trouxe, mas o mérito, como a responsabilidade frente às coisas que não deram muito certo, é de sua responsabilidade, né? Ou seja, você vai ser responsável por aquilo que você pensar e agir e escolher, obviamente, mas também você vai ser responsável pela colheita. E aí, de novo, não só das coisas difíceis, mas das coisas boas também. A gente sempre, quando a gente diz, olha, plante direito, porque o que você colher é seu. A gente sempre tem certeza, eu pelo menos, né? Não posso falar por todo mundo. Eu, pelo menos, sempre vem à cabeça primeiro, vixe Maria, preciso tomar cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que, de novo, te traz muita alegria, te traz paz, te traz satisfação, te traz orgulho de você mesmo, são escolhas em determinado momento feitas por você que geraram essa colheita. Por isso que eu digo, nesses 5 pontos aqui, que foram de reflexão minha, eles mostram que
é um processo de engatinhar essa noção e esse equilíbrio da liberdade, responsabilidade, que existe a proteção do pai, de novo, como nós damos para aqueles que estão sob a nossa guarda, ou tentamos pelo menos dar, mas que ela requer uma consciência e um aprendizado evolutivo, né? Você imagina que a gente tem hoje, como é conhecido na doutrina, né? Jesus é o governador do nosso planeta, ou seja, ele tem a liberdade e a responsabilidade de decidir as grandes direções e de todos aqueles que habitam aqui, que devem seguir. Mas cada um de nós vai fazer uma escolha de como caminhar, né? No tempo que nós vamos caminhar. Ele nos dá algumas certezas. Não importa o tempo que leve, você vai sentar do meu lado. Né? Ele fala isso o tempo todo. Você vai sim entrar no reino de Deus. Agora, o tempo que você... Ou seja, isso é uma certeza. A gente não vai conseguir mudar o destino, graças a Deus. Né? Ou seja, ele travou da onde a gente vem, ele travou para onde a gente vai. A forma como nós vamos fazer, né? Essa é a diferença de cada um das escolhas de cada um de nós. Não é à toa que nós estamos aqui, né? Reunidos, tentando buscar de novo mais esclarecimento, tentar entender como essas coisas funcionam, para que a gente possa caminhar de forma melhor, né? Mas melhor pressupõe eu tenho mais responsabilidade a partir do momento em que eu sei mais, de que eu absorvo mais. Né? Mas mesmo assim, para mim, essa reflexão e a busca do entendimento do livre-arbítrio, ela ainda necessitava olhar para outras pessoas ou outras vertentes. Eu fui buscar e trouxe aqui para vocês uma série de frases de muita gente que caminham ou estão em volta do mesmo conceito. Né? Como coloca Humberto de Campos no Palavras do Infinito. A existência de cada um é resultante de seus atos e pensamentos. Ou seja, aqui ele diz muito bem, olha, você é aquilo que você pensa e faz. Né? Por isso que a gente diz muitas vezes, e assim fez Jesus com a sua experiência na Terra, né? Ele diz, eu não vou deixar apenas palavras, aliás, ele não escreveu nada, né? Ele deixou com que aqueles testemunhassem as suas experiências, mas ele diz, eu vou dar o exemplo através dos meus atos, porque os meus atos vão refletir os meus pensamentos, que essa é a melhor forma, né? É muito fácil eu chegar para vocês agora e dizer, tá vendo? Ó, vocês têm que evoluir, porque aí vocês vão saber decidir, e aí o livre-arbítrio vai ficar muito legal, então vamos todo mundo nessa direção. Tá bom, melhor eu mostrar que eu sei decidir, né? E para aqueles que me conhecem muito bem, há muito tempo, sabe que eu não sou um cara muito bom de tomar decisão, né? Estou tentando acertar. Mas, de novo, cada vez mais, aquilo que você faz é reflexo daquilo que você pensou e expressou aquilo para fora, né? Martins Peralva, aqui no Pensamento de Emmanuel, diz que o livre-arbítrio não é absoluto, mas sim relativo. Relativo à posição ocupada pelo homem na escala dos valores espirituais. Exatamente o que eu coloquei para vocês no início, ou seja, o livre-arbítrio é expandido ou não, conforme a nossa evolução. É isso que o Peralva diz aqui. Ou seja, ele não é, tá aqui, ó, todo mundo tem a plena liberdade de decidir o que quiser, hoje, agora, 100%. Não é o que ele coloca, ou seja, é o que a gente já falou aqui. Inclusive porque a gente nem conhece as opções todas que nós temos, né? Quando Jesus nos diz, você não sabe do que você é capaz, e ele diz isso no bom sentido, mostra que nós não conhecemos ainda a nossa força, toda a fé que a gente carrega dentro da gente. Isso tudo vai vir para fora, nosso amor, o nosso carinho, isso tudo vai vir para fora ao longo do nosso caminho. Né? E é o que coloca aqui o Peralva, dizendo, olha, o teu livre-arbítrio, ele vai como você, como o teu coração, como a tua consciência, ele vai se expandindo. Né? Ou seja, ficando cada vez mais livre, mas ao mesmo tempo porque você sabe que você tem cada vez mais responsabilidade. Né? Shakespeare, já tá vendo? Umas coisas diferentes também aqui. O futuro do homem não está nas estrelas, ou seja, ele não está determinado por alguém ou por algo, mas sim ele está dentro do seu coração, na sua vontade, né? Na sua vontade, de novo, nessa vontade que
eu acredito pelo menos, que ela tem uma certa proteção guiada pela sua evolução. Eu não vou deixar com que você entre numa encrenca se você efetivamente não tem responsabilidade, ou não tem condições ainda de ser responsável por aquilo. De novo, como evolui uma criança, né? Gandhi diz que as enfermidades são os resultados não só dos nossos atos, como também dos nossos pensamentos. É o que a gente já falou aqui várias vezes. Eu tive a chance de conversar com vocês em determinado momento e colocava exatamente isso, né? Como nós temos que policiar os nossos pensamentos, porque eles acabam se transformando, até pela vibração que a gente emana, eles acabam se transformando em atos, né? Quando eu literalmente desejo algo, aquilo atrai, efetivamente. Por isso que existe até um ditado que diz: tome cuidado com aquilo que você pede ou que você pensa, porque aquilo efetivamente tem um poder vibracional, energia mesmo, né? Para que aquilo se atraia. Então, e a gente diz o tempo todo: puxa, mas eu não consigo controlar o meu pensamento. Sim, a gente ainda não tem essa disciplina, e ele ainda automaticamente, ele não é um pensamento 100% superior, sublime. Ele ainda tropeça muito. O meu, inclusive, tropeça o tempo todo, né? O meu já está de muleta, cadê? Já está, coitado. Então, ele precisa efetivamente desse auxílio para que ele possa caminhar. E o auxílio é essa disciplina, né? Essa disciplina muito, muito grande, né? E Kardec ainda, no mesmo capítulo que a gente conversou até agora, que é o 10, coloca na questão 872 algo muito interessante, né? Que é: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele é uma vontade. É como se a gente soubesse ali, e aí para aqueles que talvez não sejam, eu acho que a grande maioria daqui né, a gente fala muito do plano reencarnatório, que quando a gente vem para cá, a gente vem com um fio condutor. Olha, é mais ou menos sobre essas coisas que eu quero versar ao longo da minha jornada, e essas experiências eu acho que são muito importantes que eu tenha para que elas me ajudem na evolução. Isso tudo é determinado ainda de uma forma, no nosso grau de evolução, ainda muito acompanhado de espíritos mais evoluídos que vão nos ajudar a traçar esse negócio. Muitas vezes, para muitos de nós, isso inclusive é traçado quase que 100% por alguém. Mas olha, eu acho melhor isso para você, para que você caminhe. E a gente vem. Daí para frente, as escolhas são nossas, né? De novo, como a gente vai viver aquilo, a forma como a gente vai agradecer ou não, a forma como você vai absorver aquela experiência e como ela vai te mudar. Por exemplo, se eu em um determinado momento disse, né, no meu plano reencarnatório, eu quero ter muito mais contato com a codificação para que eu possa aplicá-la no meu dia a dia. Se eu disse isso lá, chega aqui, eu leio que nem um maluco a codificação inteira, sei todas as páginas, todos os capítulos, mas aquilo não muda em absolutamente nada do meu dia a dia, eu não vou chegar lá a fazer uma prova. Vai ter um Enem da codificação. Para chegar lá e falar: eu sei exatamente o que é o capítulo 10, o capítulo 11, quantas páginas tem, o que está em todas as notas. Não é isso que eu pedi, né? Não é isso que você disse que seria muito interessante para a sua evolução. Que você leia um capítulo, então, uma página, e se aquilo transformar a forma como você lida com você e com os outros, é a hora que as coisas explodem para a evolução, né? Então, efetivamente, o que às vezes nos conforta: não, mas eu tinha que viver isso, não tem jeito. Sim, você tinha e você viveu. Você agradeceu aquele negócio. A gente ainda acha que os momentos, muito, que os momentos difíceis que a gente passa na vida, eles são um castigo. Ainda a gente tem essa: não, eu estou sendo castigado. Porque também, né, fomos criados para entender assim. Mas não é assim. Os momentos mais difíceis, eles são muitas vezes grandes bênçãos de evolução. É fácil encarar? Não, de jeito nenhum. Mas o como eu encaro e como eu saio do outro lado é o que vai fazer a grande diferença para nós. E nós já falamos sobre isso bem no comecinho aqui da pandemia, e nos primeiros encontros, a gente disse: olha, e eu lembro que o Alberto colocou isso,
eu não sei como é que nós vamos passar por esse processo, mas o que me importa é sair do outro lado bem. E o que é sair do outro lado bem? É sem rancor, né? Com o sentimento dizendo, tá vendo? Olha que desgraça, o mundo vai acabar. Não, pelo contrário, é sair ainda mais forte, dizendo, agora estou mais preparado ainda para que outras coisas com mais responsabilidade, com mais liberdade ainda possam acontecer na minha vida, porque eu tenho mais condições. Eu sou mais forte, eu sou mais preparado, eu tenho uma consciência mais expandida, eu sou mais esclarecido do que eu era talvez há 2, 3, 4, 5 meses atrás. Essa é a ideia, talvez, de como é que eu saio do outro lado. Então, para mim, definitivamente, o livre-arbítrio, ele é uma combinação de fatores que ele vai, de novo, repetindo algumas coisas que eu disse, ele vai aumentando conforme a minha evolução vai permitindo, porque ele tem essa grande rede de proteção divina, que diz, olha, eu vou deixar você escolher cada vez mais conforme a sua evolução permitir. Né? A gente tem a ideia de que você pode escolher tudo, mas que algumas coisas você não pode evitar. E não é bem assim. Tem algumas questões, inclusive colocadas no Evangelho, que diz o seguinte, poxa, eu posso abreviar um sofrimento de alguém? Você pode. Então, se eu não posso alterar algo, por que eu posso, então, abreviar o sofrimento de alguém? Por que eu não posso, muitas vezes, e muitas vezes isso acontece, em relatos mil que a gente vê por aí, de algumas fases da nossa jornada ou do nosso plano reencarnatório que não acontecem porque a gente limpou de algum jeito aquilo lá, de outra forma, ou seja, então eu não vou mais precisar passar por aquilo. Quem fez essa escolha, consciente ou inconsciente? Nós fizemos. Então, definitivamente, essa evolução é uma consciência que nós vamos conseguindo ter, e para mim, consciência de uma coisa só, que é literalmente das leis divinas, em que a gente sabe não só da lei aplicada, de como ela pode determinar as minhas escolhas. E aí sim é um momento em que nós estamos efetivamente caminhando com os próprios pés, de forma sólida, segura, obedecendo tudo aquilo que a gente aprende, que acalma, traz harmonia e determina os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, que na verdade vão se expressar naquilo que a gente é. Que na verdade o que a gente é aquilo que a gente faz, definitivamente. Né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui, sobre a minha visão, pelo menos, do que é o livre-arbítrio. E obviamente sei que muitas vezes não é né, para todos perguntar agora, podem perguntar em qualquer momento, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.